Sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei, depois para me ajudar, deixe um comentário. Queridos, tomemos o evangelho que está em Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja então celebra uma das festas mais bonitas também do calendário litúrgico. Na verdade, que festa, que solenidade não é bonita no nosso calendário litúrgico, não é verdade? Que é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Queridos, veja que quando nós falamos do coração de Jesus, nós não estamos falando de um órgão do corpo humano, mas daquilo que representa, ou seja, o coração de Jesus, o nosso coração de forma geral, de forma especial na Sagrada Escritura, representa o centro da pessoa, o lugar do amor, a centralidade das decisões, é o lugar da misericórdia, é o lugar da compaixão, é o lugar que nós dizemos que nós sentimos amor, compaixão por alguém. Então, este é o coração. Então, quando celebramos o Sagrado Coração de Jesus, nós estamos celebrando o coração de Jesus, que é o centro de Jesus, que é o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus. E aqui eu trago uma pequena introdução que eu encontrei e leio para vocês. Esta devoção foi crescendo ao longo dos séculos, mas recebeu um impulso especial no século XII, quando Santa Margarida Maria Alacoque teve experiências espirituais nas quais Jesus mostrou seu coração ardente de amor pela humanidade e, ao mesmo tempo, ferido pela indiferença e pelo pecado. O Senhor pedia que os cristãos respondessem ao seu amor com amor. Por isso, a Igreja instituiu esta solenidade para recordar que Deus não é um Deus distante, mas um Deus que ama com o coração humano e divino. E veja, meus irmãos, que dessa introdução que eu acabei de ler para vocês, é justamente o Evangelho nos apresenta justamente esta realidade, que é um dos convites mais consoladores de toda a Sagrada Escritura. E Jesus diz no versículo 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Queridos, quem de nós não está cansado? Pare e pensa, hoje é sexta-feira, quem de nós não está cansado? Meus irmãos, existem pessoas cansadas do trabalho, da doença, das dificuldades financeiras, das preocupações com os filhos, menino dá um trabalho, a trabalheira, das crises familiares, com o cônjuge, fala, vamos para a igreja, não vai, vamos mudar isso, não muda. Amados, olha, existem também um cansaço da alma. Pessoas que carregam culpa, tristeza, decepções e até mesmo uma fé enfraquecida. Mas veja que o interessante é que Jesus não diz: resolvam primeiro os seus problemas e depois venham a mim. Jesus de forma nenhuma diz: vocês se viram, depois que tiver tudo resolvido, vocês vêm para mim. Não, ele simplesmente diz, versículo 28 novamente, vinde a mim. Repito, vinde a mim. Meus irmãos, veja que Jesus nos convida exatamente como nós estamos. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Quando nós sofremos, às vezes nós procuramos respostas em todos os lugares, menos em Jesus. A gente procura resposta no boteco, na cerveja, nós procuramos resposta no cigarro, nas amizades desregradas da nossa vida. E esquecemos de ir até Jesus, no sacrário, de buscar a confissão. A gente busca consolo em qualquer lugar, menos em Jesus. Nós corremos atrás de soluções imediatas, mas deixamos a oração para depois. Jesus aqui, meus irmãos, nos lembra que o verdadeiro descanso começa exatamente quando nós colocamos a nossa vida em suas mãos. Depositar as minhas mãos na mão do Senhor é descansar. E em seguida ele continua no versículo 29.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Então, meus irmãos, aqui existe uma aparente contradição. Primeiro, ele promete descanso, e depois ele fala de tomar um jugo, ou seja, uma carga. Isso está certo? Então, veja que o jugo era uma canga que se colocava entre dois animais para que eles pudessem caminhar no mesmo passo. Então, veja que o jugo de Cristo não é uma prisão, mas é uma direção, ou seja, é caminhar no mesmo passo de Jesus Cristo. E quem vive sem Deus, meus irmãos, acaba carregando pesos muito maiores. Ou seja, é impossível viver a vida sem o peso. Que peso você quer pôr hoje? Que canga você quer pôr hoje no seu ombro? Que jugo você quer colocar no seu ombro? Olha, existem pesos extremamente maiores, como por exemplo, orgulho, vaidade, inveja, ressentimento, o egoísmo. E essas cargas, sim, essas cargas vão pesando a nossa alma, porque vão nos deixando vazio. E aqui, meus irmãos, Jesus propõe outro caminho, aprender com Ele. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escola, na verdade? Qual é a sua escola? A escola da mansidão e da humildade. Então, percebam que é importante que Jesus não diz, aprendei de mim porque sou poderoso. Não, Ele é poderoso, mas Ele não falou isso, que eu sou poderoso. Ou, porque eu sou o Senhor do Universo. Ele é o Senhor do Universo, mas Ele não ensinou a gente. Mas Ele diz, aprender dele porque sou manso e humilde de coração, mansidão e humildade. Então, veja, meus irmãos, que no mundo marcado pela competição, pela agressividade, pelo desejo de aparecer, Cristo Jesus, meus irmãos, apresenta a humildade como o caminho da felicidade. A mansidão não é fraqueza, não é ser bobo, mas é força controlada pelo amor. A humildade não é inferioridade, não é se fazer de bobinho, não. É a capacidade de reconhecer que nós dependemos em tudo de Deus e todas as graças, tudo vem de Deus. Isso é mansidão, isso é humildade. E aí Jesus conclui no versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja, meus irmãos, que isso não significa que a vida cristã não seja sem cruzes. Pelo contrário, o próprio Jesus carregou a sua cruz. Então o que ele promete é que nunca estaremos sozinhos para carregar esta cruz. Nunca. Jamais estaremos sozinhos. Meu irmão, Jesus não vai te deixar sozinho de forma nenhuma. Então perceba que quando nós dividimos o peso da vida com Cristo, lembra da canga, o jugo é esta canga, que nós dividimos o peso, que caminhamos no mesmo passo de Cristo. Então veja, que quando nós dividimos o peso da vida com Cristo, a carga muda de significado, ou seja, o sofrimento vivido com fé vai gerar esperança. A dor unida ao amor, unida ao sofrimento de Cristo, transforma o nosso coração. E o peso que é compartilhado com Jesus vai se tornar mais leve porque Ele caminha conosco. Não é porque Ele vai tirar o peso, não, mas Ele vai dividir o peso com a gente. Ele vai nos ensinar a dar o passo. Então percebam, meus irmãos, que celebrar o Sagrado Coração de Jesus é acreditar que existe um coração que nunca se fecha para nós, um coração que nunca se cansa de nós. Quantas portas podem se fechar na nossa vida? Quantas pessoas podem se cansar de nós, de você? Quantas pessoas podem nos decepcionar? Mas o coração de Cristo, ou seja, o próprio Cristo permanece sempre aberto. O próprio Cristo permanece sempre acolhendo quem se aproxima com confiança. Ele nunca vai te decepcionar. De forma nenhuma. Por mais que você decepcione ele não vai te decepcionar. Então, meus irmãos, hoje talvez a melhor oração seja muito simples. Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu tô cansado. Tenho os meus medos, tenho minhas preocupações, minhas limitações. Mas, Senhor, eu escutei o teu convite. Vinde a mim. E por isso, meu Senhor, eu entrego a Ti o peso da minha vida. Te entrego minha família, meu trabalho, minhas contas, minhas doenças. Mas, Senhor, me ensina a ser manso e humilde de coração, para que eu encontre em Ti, que eu encontre na Tua palavra, encontre na Tua vida o verdadeiro descanso que eu tanto estou precisando. Então, meus irmãos, que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude a confiar mais, amar mais e descansar sempre na certeza de que o seu amor é maior do que todas as nossas fraquezas. Amém. Escreva aqui nos comentários, Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Ou alguma outra frase, palavra que te chama a atenção. Se você, meu irmão, quiser entrar no grupo Homilia Diária, sempre aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link. Você clica, entra no grupo Homilia Diária e recebe essas homilias todos os dias diretamente no seu WhatsApp, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.